forças ucranianas, provavelmente sofreu alguns danos de um ataque aéreo russo, mas não parece ter sido destruído, disseram duas autoridades dos Estados Unidos à agência de notícias Reuters. O dano relatado ao sistema de defesa antimísseis doado pelos Estados Unidos segue o Ministério da Defesa da Rússia na terça-feira, dizendo que um míssil hipersônico Kinzhal russo destruiu uma bateria de mísseis Patriot em Kiev. Uma autoridade dos Estados Unidos, falando sob condição de anonimato e citando informações iniciais, disse que Washington e Kiev já estavam conversando sobre a melhor maneira de reparar o sistema Patriot e que, neste momento, não parecia que o sistema teria que ser removido da Ucrânia. O funcionário disse que os Estados Unidos terão uma melhor compreensão dos danos nos próximos dias e as informações podem mudar com o tempo. O Patriot é considerado um dos mais avançados sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos, inclusive contra aeronaves, mísseis de cruzeiro e balísticos. Normalmente inclui lançadores junto com radar e outros veículos de apoio. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse a repórteres que não poderia confirmar relatos de que um sistema Patriot foi danificado na Ucrânia. Esforços para combater grupos armados ligados ao ISIL, ISIS, Al-Qaeda e outros não conseguiram impedir sua expansão na região africana do Sahel, alertou um alto funcionário das Nações Unidas. Sem maior apoio internacional e cooperação regional, a instabilidade aumentará em relação aos países costeiros da África Ocidental, disse a secretária-geral adjunta da ONU para a África Marta Pobey, em uma reunião do Conselho de Segurança na terça-feira. Avanços resolutos na luta contra o terrorismo, o extremismo violento e o crime organizado no Sahel precisam ser feitos desesperadamente, disse Pobey. Os efeitos devastadores da contínua desestabilização do Sahel seriam sentidos muito além da região e do continente africano. Uma força de contra-terrorismo, agora composta por Burkina Faso, Chad, Mauritânia e Níger, perdeu o Mali há um ano, quando seus generais governantes decidiram se retirar. Pobey disse que a força não conduziu nenhuma grande operação militar desde janeiro. Ela disse que a força está se ajustando a novas realidades. A França transferindo sua força de contra-terrorismo do Mali para o Níger por causa das tensões com o governo militar e a decisão do Mali de permitir que mercenários russos do Wagner Group se posicionem em seu território. Burkina Faso e Níger fortaleceram recentemente a cooperação militar com o Mali para conter uma onda de ataques. Mas apesar desses esforços, a insegurança na área da Tríplice Fronteira continua a crescer, disse ela. Uma cúpula do Quadrilateral Security Dialogue, Quad, marcada para 24 de maio na capital da Austrália, Sydney, não acontecerá, anunciou o primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, na quarta-feira. A Casa Branca afirmou que o presidente Joe Biden não viajaria para a Austrália por causa da necessidade de resolver um impasse político em casa devido ao teto da dívida, rangendo de seu país. A visita planejada de Biden ao sudoeste do Pacífico, que também incorporaria uma parada histórica em Papua Nova Guiné, havia sido antecipada e incluiria um discurso ao parlamento australiano. Falando à ABC Rádio Sydney na quarta-feira, Albanese disse que seu telefone começou a tocar por volta das 4h30, horário nosso, com o presidente dos Estados Unidos notificando-o da última mudança nos planos. O primeiro-ministro confirmou que a reunião dos líderes do Quad não acontecerá em Sydney na próxima semana. Um comboio de funcionários da Embaixada dos Estados Unidos foi atacado no sudeste da Nigéria, um ataque que matou 2 funcionários e 2 policiais. Homens armados também sequestraram 3 indivíduos, 2 outros policiais e um motorista, durante o ataque na terça-feira perto da cidade de Atani, no estado nigeriano de Anambra. Um esforço de resgate e recuperação continua em andamento, de acordo com o porta-voz da polícia em Anambra, Ikenga Toshovu. Os bandidos assassinaram 2 agentes da Força Móvel da Polícia e 2 funcionários do consulado e incendiaram seus corpos e seus veículos, disse Ikenga, observando que a área era conhecida pela violência separatista. Não está imediatamente claro a natureza da viagem dos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Anambra, nem quantas pessoas estavam no comboio. Ele também lamentou que o comboio tenha escolhido entrar no estado sem recorrer à polícia da área ou a qualquer agência de segurança. A aplicação da lei, disse ele, só chegou depois que os agressores escaparam. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, abordou brevemente o incidente em uma coletiva de imprensa na Casa Branca na terça-feira, afirmando que parece que um veículo de comboio dos Estados Unidos foi atacado.
O que posso dizer é que nenhum cidadão americano estava envolvido e, portanto, nenhum cidadão americano foi ferido, disse Kirby. O alpinista nepalês Kamihita Sherpa alcançou o topo do Monte Everest pela 27ª vez, recuperando o recorde de mais cumes da montanha mais alta do mundo, disseram um funcionário do governo e sua empresa de caminhadas. Kamihita, 53, escalou a montanha de 8.849 metros, 29.032 pés, no início da manhã de quarta-feira, ao longo da rota tradicional do cume sudeste, guiando um alpinista vietnamita. Sim, Kamihita escalou Sagarmatha pela 27ª vez, disse Bijan Koirala, funcionário do Departamento de Turismo, referindo-se à montanha pelo nome nepalês. Tanesvar Guragai, gerente da Seven Summit Treks, para a qual Kamihita trabalha, disse que chegou ao cume às 8h30, 2h45 GMT, junto com o alpinista estrangeiro. Estamos tentando obter detalhes. Por enquanto está 100% confirmado que Kamihita escalou pela 27ª vez, disse Guragai. O Nepal abriga 8 dos 10 picos mais altos do mundo, incluindo o Everest, e recebe centenas de aventureiros a cada primavera, quando as temperaturas são quentes e os ventos normalmente calmos. Mais cedo na quarta-feira, o guia de montanha britânico Kenton Koo alcançou o ponto mais alto do mundo pela 17ª vez, estendendo seu próprio recorde de maior número de cumes por um não nepalês. As medidas financeiras ocidentais estão levando Kiev a uma crise de dívida soberana, com a expectativa de que o ônus exceda o PIB da Ucrânia até o final do ano, alertou o embaixador russo na ONU. Ouviremos muito hoje sobre a solidariedade da comunidade ocidental com a Ucrânia, a prontidão em apoiá-la pelo tempo que for preciso. No entanto, é necessário entender que esse apoio está levando a Ucrânia à beira do abismo, disse Vassily Nebenzia ao Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira. Sua dívida externa saltou para um recorde de 132 bilhões de dólares, ou 89% do PIB em 2022. Estima-se que até o final